Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Mais uma vez aqui estamos juntos para mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e comigo a missionária Fátima Coimbra. Muito bem. Então, nós estamos aqui numa missionária, numa grande jornada, não é? O pessoal que está nos acompanhando. Nós estamos lendo, queridos, a Bíblia de capa a capa. Então, não perca aí cada pedacinho para você poder conhecer toda a revelação que Deus preparou para a sua vida. Porque quando a gente deixa de conhecer um pedaço da Bíblia, a gente perde, na verdade, bênçãos, não é, de Deus. Não é verdade? É verdade. A gente perde muitas bênçãos, porque a palavra de Deus é a Bíblia, né? Não é? E a palavra de Deus é a verdade para nossas vidas. Pois é, traz diferenças para nós, né? Então, queridos, muitas vezes a gente deixa diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém. E que verdade é essa que liberta? A palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Poderosa para mudar o nosso interior, o nosso coração. Então, olha, nessa nossa jornada, nós já passamos começamos ali no iniciozinho, né? Lá no livro de Gênesis, né? Vimos o capítulo 1, 2 e 3, para que a gente pudesse entender direitinho a criação do universo, do ser humano e como esse ser humano escolheu viver longe de Deus, né? E aí já pulamos para o Novo Testamento, porque nós hoje vivemos no Novo Testamento, já para a solução desse problema, que foi com a chegada de Jesus Cristo aqui, o nosso Deus amado, que se fez carne e veio habitar entre nós. E aí já lemos o Evangelho de Mateus todinho, o primeiro livro do Novo Testamento, e agora já estamos no livro de Marcos, já aqui no capítulo 12, então você já abre a sua Bíblia aí, no segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, e vamos aqui para o versículo 41. Anotou aí direitinho? Marcos, capítulo 12, versículo 41. Vamos falar aqui de um acontecimento que foi muito bonito, que Jesus resolveu até chamar a atenção dos apóstolos para esse acontecimento. Como é que é o título que tem na nossa Bíblia aqui? A oferta da viúva pobre. Vamos então, no verso 41. Marcos 12, 41, diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Eita, o que é gasofilácio? É o local onde o pessoal depositava as ofertas. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondente a um quadrante. Um quadrante. Né? Pouquinho, não dava nem um denário, né? Nem um dia de trabalho. E, no 43, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Olha aí, pastor. Que coisa, né? 44. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Olha que bonito, né? Então aqui a gente vê Jesus reconhecendo, né, que aquela viúva pobre,
ela amou de tal maneira a Deus, não é, que entregou ali todo o seu sustento, né? Já aqueles homens ricos, eles deram muito mais dinheiro do que ela de oferta, mas deram do que sobrava, não é? Então aqui a gente aprende algumas coisas, não é? Primeiro, que Deus vê o nosso coração, É né? verdade. Ele não vê ele não faz diferença de pessoas. Tem uma palavra bonita para dizer isso, acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Acepção é diferença, né? Deus ele não faz diferença entre pessoas. Não é? Entre o rico e o pobre, o branco, o amarelo, o negro, não é? Entre o baixo e o alto, entre o bom e o mal. O bom e o mal. O bom e o mal, pastor, como assim? Deus ama o mal também, né? Deus ama o mal, que eu digo, querido. Deus ama a pessoa que pratica o mal. Deus olha para essa pessoa com amor, querendo que essa pessoa se arrependa e volte para os caminhos de Deus e realmente conheça Ele, deixe a vida de prática de mal para trás. A gente vai ver, inclusive, quando lermos o Velho Testamento, tem um pedaço fantástico, né, missionária, que Deus fala assim: eu não tenho prazer na morte do perverso. Ele não se agrada com a morte das pessoas que estão praticando o mal, coisas erradas, como roubo, prostituição, essas coisas. Exatamente. O que Deus diz? Pelo contrário, o meu prazer é que o perverso se arrependa e conserte o seu mau caminho, né? E entre no caminho certo. Então, foi para isso que veio Jesus, queridos. Jesus veio aqui em carne justamente para pagar o preço destinado pelo nosso pecado, né? O preço pelos maus, para que os maus possam se converter. E aí, quem são os maus, quem são os bons? Aí, interessante que a gente vai ver também nas cartas do apóstolo Paulo, ele dizendo que não há um justo sequer na face da terra, porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Né? Estão destituídos, quer dizer, foi tirado das pessoas a presença, a graça de Deus. Então, só mesmo através de Jesus, não é? Para a gente retornar à presença de Papai, né? Papai do céu. Muito bem. Então, aqui, a segunda coisa que a gente aprende é que essa viúva deu realmente essa oferta, e a oferta é de amor. Atenção, sinal vermelho aqui, nada de você pegar tudo que tem, querer dar para Deus como uma negociação. Ele não está falando em sacrifício. Não é sacrifício que ele está falando. Aqui a viúva entregou essa oferta por amor. Não há negociação com Deus, queridos. Você quer chamar a atenção de Deus? Obedeça a palavra de Deus, porque Deus se agrada de um coração quebrantado para Ele. A gente vai ver isso no Salmo 51. Então, quando a gente for ver o Velho Testamento. Então, muito cuidado com isso. Não faça negócios com Deus, porque Deus não tem banca de negócios de troca. E outra, também não dê tudo que você tem querendo dizer assim: agora eu quero ver, vou colocar Deus na parede. Deus ou faz, senão eu vou morrer. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Porque Deus não pode ser colocado na parede, queridos. Deus é todo poderoso, é Senhor, não é? Nós somos servos. E então, Ele não quer sacrifício. Ele só quer que obedeça a palavra. Ele quer te abençoar, querido. E a sua oferta deve ser uma oferta de amor, não é isso? De amor. Ele gosta de você, independente do que você faça. Ele te ama, ele quer te consertar. Gostar e te amar não quer dizer que ele concorda com o que você faz. Lembrando apenas que o dízimo é uma ordenança. Isso, né? O dízimo a gente devolve porque conta da fidelidade, né? Deus explicou direitinho. Trazei todos os dízimos, a casa do tesouro. Mais uma vez repetindo, né? Tem um programa aí no Facebook do nosso ministério só sobre dízimos, né? Lembrando, às vezes as pessoas pensam: mas pastor, mas o dízimo não foi na lei de Moisés e Jesus não aboliu essas ordenanças. A gente lembra que o dízimo foi antes da lei de Moisés, já de Abraão, nosso pai na fé, né? Que a gente vai aprender tudo isso no Velho Testamento. Já Abraão foi tocado por Deus para entregar o dízimo, né? Então, e atualmente, né?
já no Jardim do Éden, né, missionário? É. Quando Deus falou assim a Adão e Eva: vocês podem comer tudo que está aqui, menos essa parte, essa árvore, né? Então é como Deus dizendo: essa parte aqui não pertence a vocês, o resto todo pertence. Então é bonito isso, né? Bom, então, ok, queridos, nada de... Se você quiser chamar a atenção de Deus, nutra no seu coração esse desejo de se alimentar dele, de aprender dele, de deixar ele entrar no seu coração. Aí você agrada a Deus, né? Aí Deus não resiste a um coração aberto. Com certeza. Deus entra, se o coração estiver aberto, se você convidar, ele entra, faz morada e transforma. Obedecer a palavra, né? É fundamental. Fundamental. Né? Ele diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Bem, vamos aprender esse salmo também. É. Bom, seguindo agora, então essa viúva é importante que todos os ouvintes aí entendam que não há sacrifício que você possa fazer que chegue nem perto do que Jesus, Deus Todo-Poderoso, fez pela nossa vida. Então, siga obedecendo a Deus, amando Ele, porque Ele conhece o nosso coração, né? Ele sabe quando a gente está realmente amando a Ele ou quando a gente está apenas interessado num negócio, numa troca, né? De bênção por alguma outra coisa. Então, vamos em frente agora. Vamos começar um novo capítulo, senhor. Capítulo 13 de Marcos. Estamos chegando no finzinho do Evangelho de Marcos. E agora vem qual é o título que tem? O Sermão Profético. Eita, esse é forte. A gente já viu em Mateus, né? Mas aqui Jesus vai falar de uma maneira mais resumida do que em Mateus, mas ele vai dizer coisas que vão acontecer no futuro, né? Vamos ver. Algumas já, naquela época era futuro, né? Algumas já aconteceram, ele vai explicar, e outras vão acontecer ainda. Então vamos a Marcos capítulo 13, versículo 1. Tem até um subtítulozinho, né? O Sermão Profético, a destruição do templo. Pronto, versículo 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eita, olha aí. O que Jesus falou aí, né? O discípulo mostrou a Jesus as obras no templo, que o templo estava ficando bonito, grande. E aí o discípulo falou: Mestre, olhe que pedras, que construções bonitas. E Jesus falou: você está vendo isso aqui? Vai chegar um dia que isso aqui tudo vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso, queridos, Jesus falou perto dele ser crucificado, perto do ano 33 depois de Cristo, né? E o templo realmente foi destruído no ano 70 depois de Cristo, porque o povo de Jerusalém quis se levantar, se revoltar contra o domínio romano, do Império Romano. E o que aconteceu? Chegaram a vencer aqueles soldados que estavam ali em Jerusalém, tomaram um pouco do controle da cidade, mas aí os romanos pediram reforços e veio um general muito experiente em combate chamado Tito. E esse general romano entrou em Jerusalém com tanta raiva por esse levante do povo judeu, que entrou para quebrar mesmo, como a gente chama, e destruiu a cidade, entrou no templo, saqueou o templo, tirou o ouro, as ofertas, tudo que estava guardado para a manutenção do templo por anos, séculos, levou embora. E até com esse dinheiro que o Império Romano construiu o famoso Coliseu de Roma, aquele estádio, né, onde tinha aqueles espetáculos de sangue, né, de luta, de morte. Então, e destruiu o templo, queimou, derrubou, só ficou um muro que hoje, até hoje, não é? Os judeus vão ali no muro chamado Muro das Lamentações. É verdade. Até hoje eles vão lá em Jerusalém, ficam orando ali, se lamentando por esse acontecimento, né? Então vamos adiante. Então esse acontecimento esse fato que Jesus narra, que ia derrubar o templo, já aconteceu. E agora nós vamos para um outro subtítulo. O princípio das dores. Verso 3. No Monte das Oliveiras,
defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. 4. Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? 5. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. 6. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Olha aí, hein? Olha o perigo, hein? 7. Olha o perigo. Muitos virão em nome de Jesus e enganarão a muitos. Veja que Jesus previu, não é? Muitos enganos que a gente tem visto, não só de hoje, né? Mas há muitos séculos que começou a aparecer, né? Que pessoas se apresentam em nome de Jesus. Até teve missionário, um judeu que se apresentou dizendo que ele era o Messias, sabia? Não sabia. Lá por volta do século XV, do século XVI, ele chegou, e aí o que aconteceu? Depois que ele chegou, ele então se apresentou como sendo o Messias que os judeus tanto esperavam. E aí ele agia como se fosse o Messias, andava como se fosse o Messias, e muita gente acreditou nele naquela época. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi preso pelos muçulmanos, né? E depois de preso, os muçulmanos disseram para esse rabino, era um rabino muito famoso, disseram para ele, olha, ou você se converte ao islamismo, aceita Alá como o seu Deus, ou então você será decapitado, né? Então o que aconteceu? Esse homem, sabe o que ele fez, missionário? Ele na hora, ele aceitou se converter ao islamismo para não morrer. Já pensou? Então se ele era o Messias, né, esperado por Israel, ele não poderia jamais aceitar se converter. Então por isso que Jesus diz aqui no 6, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Aí sabe o que aconteceu com esse rabino judeu? Como ele aceitou se converter ao islamismo, aí o pessoal, os muçulmanos, aí mataram ele. Porque disseram, olha, você não é um homem fiel. Você, em vez de ficar firme, você não disse que era o Messias, não é? Você aceitou se converter ao islamismo, a ser muçulmano, para não morrer. Então você não é fiel, não é uma pessoa, não é um Messias esperado pelos judeus, logo é um farsante. E como farsante mataram esse homem. Veja que coisa, né? Então por isso que Jesus disse, e enganarão a muitos, né? Agora no verso 7. Quando, porém, ouvides falar de guerra e rumores de guerras, não vos assustei. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 8. Olha aí, é o que está acontecendo já faz tempo, mas ultimamente cada vez mais, não é? Vem acontecendo guerras. A gente pensa que vem paz, aí lá vem guerras. Aí se levanta. Antigamente, quem conhece história, não é? Ou quem está vivo há mais tempo, não é? Se lembra aí da Guerra Fria, não é? Da União Soviética contra os Estados Unidos, o comunismo contra o capitalismo. Então tinha aquele perigo da guerra nuclear, não é? Que acabaria com a Terra. E aí esse conflito foi resolvido, mas aí vários outros vieram no lugar. O Oriente Médio, né? Ali Israel, a Síria, o Iraque, o Irã. E hoje, se você vê, não é missionário, a gente vê que a Guerra Fria quase que voltou. Porque está de novo os Estados Unidos e a Rússia, agora a Rússia não é mais União Soviética, assim, sempre naquela rusga, naquela ameaça, né? Naquele desentendimento, né? Então realmente está aí o que Jesus falou, verso 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Verso 9. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas
sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. No 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falais, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Olha só, isso aqui merece um comentário, né? Veja que de Jesus, não é? Que essas guerras, queridos ouvintes, e rumores de guerras que nós vemos, rumor é um boato, é algo que se comenta, né? Olha, você viu tal país contra tal país, parece que vai haver uma guerra e tal. Então, Jesus diz que isso acontece, mas para a gente não se preocupar ainda, porque ainda não é realmente o fim, como Jesus diz. Porque antes, chamar a atenção aqui do versículo 10, vou ler de novo para vocês, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. E isso não aconteceu ainda. Ainda não, porém, chamo a atenção aqui dos ouvintes o seguinte: se a gente voltar 100 anos no tempo, né? A gente hoje está em 2016. Se a gente voltar para 1916, a gente vai ver que no início do século passado, o ser humano, ali com a permissão de Deus, descobriu como se comunicar à distância. É verdade. Né? Até um pouco antes, uns 50 anos antes, nos anos 1800, século XIX, o Graham Bell, um inventor americano, inventou o telefone, que nada mais é do que o quê? Um cabo, né? Um cabo ali que é passado entre postes e que conecta as pessoas, né? As pessoas começaram a falar longe. Logo depois do telefone veio a invenção do rádio, no início do século XX, né? Então o rádio foi uma revolução, missionário, porque não precisava mais de cabos. A voz daquele programa de rádio era transmitida pelo ar, pelas ondas de rádio. Então foi uma forma de pessoas muito distantes poderem ouvir uma mensagem. É verdade. Depois, nos anos 50, a televisão. E hoje a gente vive desde os anos 80 a internet. No Brasil, mais nos anos 90. Então observem, ouvintes, que cada vez mais está mais próximo, porque está mais fácil do Evangelho ser comunicado em todas as nações. É certo que ainda existem nações muito atrasadas. É isso que eu ia falar agora, mas não precisam pensar que já chegou essa hora, porque ainda há muitas nações que não têm rádio, nem TV, nem internet. E que para pregar tem que ir lá, tem que ir até na lá. Raça mesmo, né? Ir lá pessoalmente. E alguns lugares que são proibidos de a gente entrar. É verdade. E agora veja que interessante. Embora há pessoas que estão lá, a gente sabe, é verdade. né? Como a coisa acelerou, não é? Porque você vê, se você pegar missionários que estão lá. Né? Se você pegar a queda do Império Romano, que foi em 476 depois de Cristo, você andar até a Idade Média, 1500 depois de Cristo, 1000 anos depois, você não vê grandes avanços na comunicação a longa distância. Você vê que a comunicação continuou sendo carta, que era levada por animais, por cavalos, cavaleiros, mensageiros, né? Aí você avança mais 500 anos, de 1500, com a descoberta do Brasil, até o ano 2000, aí você começa a ver realmente, no ano 1900, a chegada do rádio. Agora veja nos últimos 100 anos como a comunicação avançou. Avançou como não avançou em toda a história da humanidade. É verdade. Então significa que o Senhor Jesus, glória a Deus, é bonito a gente falar isso, não é para você ter medo não, ouvinte. Não é para ter medo mesmo, porque se você está seguindo, já entregou o governo de sua vida a Jesus, você está já no caminho. Se você ainda não entregou, Jesus está batendo a porta do seu coração, né, para você abrir a porta.
Mas é bonito ver as profecias da Bíblia se cumprindo, né? É verdade. Porque eu acho que quando Marcos escreveu isso, lá no primeiro século, há 1900 anos atrás, quando dizia assim, vai ter que pregar o evangelho a todas as nações, devem ter pensado, olha, vai demorar, viu? Porque se for a pé, ou no lombo do burro ou do cavalo, mas hoje em dia com a comunicação, né, com a internet Está e tudo mais rápido, mas ainda não muito chegou rápido, a todos, né? Não né? chegou, mas a gente vê se cumprindo essa possibilidade. Verso 11, então. Aliás, verso 11 a gente já falou. É o verso 12 Na agora. verdade, o 12. O 11 eu queria só comentar o seguinte, que vai acontecer, né? Pessoas serão presas, serão levadas diante de autoridades, e Jesus está nos prometendo aqui que a gente não deve se preocupar com o que falar, porque nesse momento o Espírito Santo de Deus, se você entregou o governo de sua vida a Jesus, o Espírito Santo vai, naquele momento, colocar as palavras, vai Na inspirar, sua boca, né? E você vai seu falar coração. e vai tocar pessoas, né? As pessoas que passarem por isso vão tocar pessoas. Verso 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá aí mais um aprendizado para a gente. Jesus dizendo que temos que perseverar seguindo a Jesus até o fim para sermos salvos, né? Então, queridos, a salvação, o que é salvação, pastor? É na hora de comparecer diante de Deus para prestar contas da nossa vida, né? Cada um da sua vida, é Deus poder ver em nós que nós nos arrependemos e que o sangue de Jesus derramado naquela cruz está sobre a nossa vida, perdoando nossas falhas. Isso acontece quando a gente se arrepende e entrega a nossa vida para Jesus, o governo dela, assim como ele entregou a vida dele por nós, não é? Então, Jesus nos ensina aqui, ó, aquele que perseverar, que insistir, né? Até o fim será Perseverar salvo. quer dizer insistir, até o fim será salvo. E quem não perseverar, pastor? Quem não perseverar, infelizmente, não conseguirá a salvação. verdade. Por isso, fique firme, né? É Essa verdade. história de, eu não quero mais saber de Jesus porque alguém na congregação agiu mal comigo. Mas que Jesus tem a ver com isso? Eu quero saber mais de Jesus porque meu pai não fala mais comigo porque eu sou crente. Porque eu sou crente. Quer dizer, Jesus ele está ali o tempo todo com você, querido. Minha irmã também não quer saber mais de mim, nem minhas amigas da escola. E agora? Fique com Jesus, não é? Bom, agora Jesus vai relatar algo curioso que vai acontecer, que é a grande tribulação. A grande tribulação é a grande agonia, né, que vai acontecer. Vem no verso 14 aí. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 15. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar de sua casa coisa alguma. 16. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. 17. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. 18. Orai para que isso não suceda no inverno. 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, olha, aqui vai uma coisa, olha quanta coisa, não é?
e tribulação. Tudo isso vai começar... Foram muitas informações, né, na grande tribulação. Tudo isso vai começar, como disse no verso 14, quando o abominável da desolação situado onde não deve estar. Né? Então, quando você vê o abominável da desolação situado onde não deve estar, então começa tudo isso. Queridos, aqui Jesus está falando do anticristo, esse personagem que virá, aparecerá na humanidade. Resolvendo tudo, né? Será alguém de muita habilidade, muito querido pelas nações. E ele vai trazer uma mensagem de paz. É verdade. E vai conseguir negociar a paz no mundo todo. Não é? E essa paz, a gente vai aprender isso em Apocalipse, e depois em Daniel, quando a gente voltar para o Velho Testamento, em Apocalipse aqui no Novo. Aí essa paz vai durar 3 anos e meio. E depois dessa paz, onde todo mundo vai, inclusive, abolir a Bíblia, vai achar assim, olha, as guerras só acontecem por causa de religião. Vamos abolir. Só pode agora exaltar a esse fulano, que vai ser um anticristo, essa pessoa. Não pode mais ter cristianismo, nem islamismo, nem catolicismo, nem nada. Só essa pessoa. Só essa pessoa, porque ele trouxe a paz. As pessoas vão entregar a autoridade para ele, inclusive os governantes das nações. E aí, quando ele estiver com tudo na mão, depois de 3 anos e meio, ele então vai mostrar quem é. Ele vai fazer um acordo com o povo de Israel, enganando o povo, e ele vai propor a reconstrução do templo de Israel, lá onde é o templo hoje. E aí ele vai, uma vez o templo reconstruído, ele vai querer ser adorado nesse templo. Então é quando Jesus diz, quando você vê o abominável da desolação no lugar onde ele não deve estar, se prepare, que aí começou toda essa bronca que você está vendo aqui, né? Então Jesus aqui ele vai dizendo, né? E aqui ele ainda diz o seguinte, ó. Então no verso 21, né? O que vai acontecer? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele o ali, não acrediteis. Olha. Pois surgirão falsos profetas, falsos cristos, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 23. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então Jesus já predisse que vão aparecer falsos cristos. Então a gente tem que ficar ligado, porque esses falsos cristos, eles vão operar sinais e prodígios. É verdade. Vão operar milagres. E para enganar, segundo disse Jesus, se possível, os próprios eleitos, as pessoas que estão buscando a Deus. Então, queridos, muita atenção, né, missionário? Porque quando a gente vê um milagre, quando a gente vê algum sinal, a gente tem que observar se é de Deus, né? É de Deus ou não é. Na Bíblia até porque o diabo também faz prodígios, milagres. O diabo às vezes coloca enfermidade numa pessoa e a pessoa vai num lugar e ele tira daquele lugar, mas 2 semanas depois aparece em outro lugar para enganar a pessoa. Mas ela por algum tempo pensa que está curada. Pensa que né? Houve um milagre. Então, pastor, como é que eu vou saber? Você quer saber como você vai saber se é de Deus ou não é? Fica aí. Guarda aí, porque depois do intervalo a gente vai contar para você. Agora tá bom? Vamos ouvir louvores. Vamos aí louvar a Deus, agradecer por essas revelações que Ele tem nos dado. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo, tá bom? Fique na paz de Jesus, até já. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752.
Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E a missionária Fátima Coimbra. Muito bem. No primeiro bloco do nosso programa, nós fomos até o Evangelho de Marcos, né, no capítulo 13, versículo 23. Então, seguindo aqui a nossa jornada da leitura completa da palavra. E deixamos uma pergunta no ar, né? E aí? Quando acontecer essa grande tribulação que Jesus está prevendo, né? Antes, que não começou ainda. É bom lembrar a aula especial de quinta-feira. É verdade. Queridos, você que puder estar conosco pessoalmente nessa quinta-feira, aqui no bairro do Arruda, às 8 da noite, nós, ali na Requinte Recepções, pertinho ali do Arruda, já vem a vinheta para você ver onde que é. Então, você vai aprender quem é Jesus Cristo. Nós estamos divulgando porque muitas pessoas têm curiosidade, têm dúvida, né, para saber quem é Jesus afinal, né? É um homem, um profeta, um anjo, um espírito de luz, é Deus. Então, venha para você tirar essas dúvidas e a gente vai passear um bocado na Bíblia para você conhecer esse nosso maravilhoso Jesus, esse Deus Todo-Poderoso que Ele é. Então vai ser muito bacana, tá bom? É quinta-feira agora, às 8 da noite, tá bom? Então, nós deixamos uma pergunta, não foi, missionário? Que é o seguinte, Jesus ele tinha falado aqui que vai haver o tempo da tribulação onde aparecerão falsos cristos, né? E falsos profetas. Pessoas que vão, inclusive, esses falsos profetas vão fazer sinais, maravilhas, e vão tentar enganar as pessoas. E aí a pergunta é: como saber que um sinal, um prodígio, realmente vem de Deus ou não vem de Deus? Basta que a gente observe duas coisas. Primeiro, se o resultado desse sinal, desse milagre, está de acordo com a palavra de Deus, né? Por exemplo, um sinal que se faz muito por aí já hoje: uma moça se apaixona por um homem casado, vai a um certo lugar, faz um trabalho de feitiçaria, né? Aquele rapaz não serve, não está com a vida no governo de Jesus, nem a esposa. Daqui a pouco a esposa aparece doente e morre. E ali, aquela pessoa que praticou aquela feitiçaria acredita que isso é um milagre. Foi algo sobrenatural que aconteceu, realmente. Mas foi de acordo com a palavra de Deus? Não. Não. Então não é de Deus. Por mais que as pessoas queiram dizer, mas isso também é de Deus, né? Está em desacordo com a palavra de Deus. Outra forma de ver é o seguinte: toda vez que acontece um milagre, um sinal, a Bíblia nos ensina, não é, missionário? A gente já viu aqui em Mateus, Jesus dizendo que a gente deve adorar somente a Deus. É verdade. E só a Ele dar culto, né? Isso Jesus disse quando o diabo, tentando Jesus, fez uma proposta, né? Se você se ajoelhar diante de mim, me adorar, eu vou lhe dar a autoridade desses reinos da terra que eu tenho, não é? Que foram me dadas, e eu dou a quem quiser. E aí o que acontece? Jesus responde a ele: não, está escrito que só a Deus, só o Senhor teu Deus darás culto, só a Ele a gente deve adorar. Então, quando você vê um milagre acontecendo e as pessoas dizendo assim,
olha, esse milagre foi feito pelo fulano de tal, por alguém que não é Deus. Então as pessoas começam a adorar essa pessoa, começam a reverenciar, e aí a gente vê que esse milagre não vem de Deus porque está sendo dado crédito ali, né? Está sendo adorado aquela pessoa. É assim que vai acontecer no anticristo. O anticristo vai dizer que é ele quem faz. E as pessoas vão realmente adorá-lo, né? E vão achar que a ele essa glória. Né? Que é um milagre. Então, aprendeu como é que se verifica? Veja se está de acordo com a palavra de Deus e veja como é que está aí o reconhecimento dessa maravilha, não é? Muito bem, vamos ao versículo 24, agora tem um título, né? A vinda do Filho do Homem. Eita, quem é? Jesus, né? Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Eita, então depois que acabar esse tempo de tribulação, segundo o Apocalipse, serão 3 anos e meio de paz, falsa paz, não é? Depois o anticristo se revela e mais 3 anos e meio de tribulação, de agonia. Aí, imediatamente antes da volta de Jesus, vai haver realmente esse abalo da terra e dos céus. Porque a gente vai aprender em Apocalipse que Deus vai criar novo céu e nova terra. Então esse céu e terra, como conhecemos agora, não permanecerão do jeito que estão, né? Serão transformados, vão embora e virão outro novo céu e nova terra, né? Aí depois desse acontecimento, né, que vai abalar os poderes, imagine as estrelas caindo do céu. As estrelas caindo, né? Quer dizer, como caem os meteoros, né, que caem na terra, imagine que sufoco. Aí no 26, o que acontece? Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. 27. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Amém. Então tá aí a promessa da vinda de Jesus. Vejam que Jesus vai vir nas nuvens, né, com grande poder. Então, e vai enviar os anjos para pegar aquelas pessoas que estavam ali servindo a ele, para poder levar essas pessoas, né, para ficar com ele no céu. São pessoas que não morrerão, não passarão pela morte. Já vão direto para o céu, para a presença de Deus, aí através do arrebatamento. Que coisa bonita, né? São tirados da terra. Bom, seguindo adiante, o que mais? A parábola da figueira, exortação à vigilância. 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. 29. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olha aí, tá vendo? Então, nada, queridos, de Jesus está dizendo que ele, Jesus, enquanto Filho, enquanto pessoa humana, vamos lembrar que Jesus é Deus que se esvazia da sua condição de Deus, vem à Terra como um ser humano, né, para poder passar o que nós passamos, para pagar o preço do nosso pecado, morrer por nós naquela cruz. Então, como ser humano, nem ele sabe quando isso vai acontecer, apenas o Pai, né? Apenas o Pai sabe. Então, o que a gente vai ver aqui? O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que não há condições da pessoa marcar ou tentar profetizar ou adivinhar
a data em que Jesus vai voltar. Ultimamente temos visto no WhatsApp muitas... É verdade. Muitas profecias. Né? Pessoas ficando assustadas. Né? As pessoas estão dizendo, vai acontecer isso, vai ser a destruição e todos vão sentir. Mas aqui o Pai fala que a gente... Que ninguém sabe, só o Pai, não é? Então o Pai ele não ia revelar isso agora, né? Pois é, e como ninguém sabe, de fato será de surpresa. Jesus ele vai nos ensinar agora o que será. No verso 33, Jesus diz, estai de sobreaviso. Quer dizer, o que é sobreaviso? Estai atentos, né? Vigiai e orai. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Aí como é a comparação que ele faz no 34? É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigia. 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. 36. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. 37. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então tá ali. Então vejam que Jesus está realmente alertando, não é, a gente que ninguém sabe desse dia que ele voltará. A gente tem que ficar... E ele não diz aqui que vai avisar uma pessoa, em especial. Então se você está aí apavorado, alguns conhecidos já têm familiares ligando e dizendo, olha, você está trabalhando em tal lugar, sem dizer nomes, tal lugar tem uma profecia que vai desabar, tal outro, que vai acontecer isso, sabe? Cuidado. Quer dizer, isso está causando um terrorismo profético, não é? E não já é esse. Outros dizem que vai ter uma tempestade, uma inundação, não é? E tal. Como já houve, né, missionária, várias previsões do fim do mundo, né? É verdade. Era em 2012. Eu me lembro, na década de 70, ainda criança, eu me lembro que... Teve até um filme, né? Teve um filme, eu me lembro que tinha um grupo religioso que previu, em 1977 ou 79, que o mundo acabaria. Eu me lembro que as pessoas juntaram coisas e ficaram ali em lugares, não adiantava nem juntar, né? Se o mundo ia acabar, verdade. Para que juntar, né? Mas as pessoas ficaram assustadas. Já houve também outros grupos religiosos, sem citar nomes aqui, que também já tentaram, chegaram a afirmar que essa data da volta de Jesus era dia tal. É verdade. Lá em 1800 e bolinha, dia tal do mês tal do ano tal. Aí chegou o dia, Jesus não voltou. Aí foi aquela decepção, muita gente se preparou, deixou seus empregos, né? Preparando-se ali para a volta de Jesus. Aí o profeta disse, não, os cálculos estão errados, vamos refazer os cálculos. Aí previu uma nova data. Chegou a nova data, Jesus não voltou. E aí, mais uma desculpa, porque ele diz, né? Previu uma nova data, ninguém sabe, né? E acabou que na quarta vez, como já não havia mais desculpas, o pessoal acabou dizendo, não, na verdade Jesus voltou e ninguém viu. Mas só que a Bíblia nos disse aqui que ele virá pelas nuvens, né? Que todos o verão. Todos o verão, a gente vai ver mais na frente em Apocalipse, dizendo que ele virá como um raio. E todos o verão e lamentarão, não é? Algumas pessoas dirão, glória a Deus, chegou Jesus para me buscar. Outros dirão, que pena que eu não acreditei, né? E agora Jesus voltou. Então é algo que todos verão, viu, queridos? Então por isso, não se preocupe com isso, né? Coração. Não fique querendo calcular nem marcar data, porque aí você está indo contra uma orientação bíblica, né? Então não vale a pena. Então, vencemos aí o capítulo 13, não é? É verdade. Foi o Sermão do Monte, resumido, mas bastante forte, né? Vamos agora então para o capítulo 14. Olha aí. O plano para tirar a vida de Jesus. Marcos 14, versículo 1. Dali a 2 dias,
era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, desculpem, a traição e o matariam. Pois diziam, durante a festa, durante a festa, né? Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Olha, queriam ainda fazer o negócio às escondidas, né? Para o povo não... Veja que coisa, a festa da Páscoa, queridos, é a festa que lembra aquele momento, né, que o povo de Israel foi liberto do Egito. É verdade. Aquele momento depois da 10ª praga, né, que foram mortos os primogênitos, os filhos mais velhos do Egito, e o povo de Israel pintou as portas com sangue, né? E ali então a morte passou por cima das casas dos filhos de Israel, porque viu o sangue, e foi para a casa dos egípcios. Você já viu isso em filme, né, em novelinha? É verdade. Por isso que o nome Páscoa, Pessá em hebraico, significa passar por cima. Porque a morte passou por cima, né? E os pães são chamados festa dos pães asmos. Pão asmo é o pão sem fermento, pessoal. Aquele pão daquele sanduíche Beirute. Não sei se você já comeu, que são duas fatias de pão redondo, grande e fininho, sem fermento, né? Bota ali. Então, o pão asmo, por que sem fermento? Deus representando assim que o povo estava saindo com pressa daquela escravidão. Não tinha tempo de esperar o fermento fazer efeito para o pão crescer, né? Então, veja que os principais sacerdotes religiosos, em vez de estarem preocupados em ministrar para o povo, estavam preocupados em armar um plano escondido para matar Jesus. Eles não paravam de armar planos para matar Jesus. Aí vamos no verso 3. Olha que bonito que acontece aqui. Qual é Jesus ungido em Betânia. Betânia é uma cidade, né? Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Olha, estão imaginando a cena? A mulher chegou, quebrou o vaso, o lacre, né, do vaso, derramou um perfume puríssimo, caríssimo, na cabeça de Jesus, né? Já estava ali ungindo Jesus sem saber. Né? E aí no verso, aí reclamaram. Porque esse perfume é caro. Aí no verso 5, o que eles disseram? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Eita, 300 denários. Um denário era o que se pagava por um dia de trabalho. Então, 300 dias de trabalho valia esse perfume. Quase um ano de trabalho. 10 meses. Murmuravam contra ela. 6. Mas Jesus disse, deixe-a, porque a molestai. Ela praticou boa ação para comigo. 7. Porque os pobres sempre os tendes convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Olha aí, uma pena essa constatação de Jesus, né? Porque os pobres sempre os tendes convosco. E é verdade, tinha pobres naquela época, tem pobres hoje, não é? E isso porque muitas pessoas são oprimidas até por esse espírito, né? Algumas pessoas estão na miséria ali, oprimidas, às vezes recebem uma oportunidade, mas não conseguem, né? Há um espírito ali, há uma coisa que a pessoa não consegue sair dessa situação. Outros aproveitam a oportunidade, outros não têm oportunidade nenhuma, né? Então, realmente, por falta de amor de Deus, né? Por falta de entendimento entre os homens, por falta de entrega da vida a Jesus, temos pobres hoje, sempre teremos, né? Segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Mas Jesus disse, aos pobres vocês têm aí, vocês podem cuidar deles quando quiser. Mas a mim, Jesus, não vão ter sempre, pelo menos em carne, em carne e osso, né? Bom, verso 8. Ela fez Jesus o que continua pôde, falando, né? Ela fez o que pôde, disse Jesus, né?
antecipou-se a ungir-me para a sepultura. 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Que bonito, né? Então a gente vê aí como realmente essa mulher teve uma participação importante, não é? Foi aí lembrada por Jesus e ungiu, recebeu essa unção, não é? Na época em Israel era tradição, depois que a pessoa morria, a pessoa recebia ali um banho de perfume para ser colocado numa gruta, né? Não era enterrado, era envolto num lençol, colocado numa gruta. Então Jesus já estava antecipando, ela fez isso já me preparando para o que eu vou passar. O que vai passar. E agora começa uma coisa terrível, né? O que começa agora? O pacto da traição. Eita, no verso 10. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar Jesus. Eita. Judas. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Lembra que Jesus, que a Bíblia fala que os sacerdotes queriam pegar Jesus, mas tinham medo porque Jesus estava sempre no meio do povo. Então, Judas ofereceu para entregar Jesus, por quê? Para avisar no momento que Jesus estivesse mais sozinho, mais distante, que eles pudessem prender Jesus, levar Jesus preso sem causar muito alvoroço no povo, né? Sem que o povo visse. Talvez tarde da noite, isolado, num lugar isolado. Foi exatamente o que aconteceu. Aí veja lá a sequência aí. Os discípulos preparam a Páscoa. No capítulo 12. Não, no capítulo 14, desculpa. Ah, versículo 12, exatamente. Isso. Eu de vez em quando troco também, se querer. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhes seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então veja aí, a Páscoa não tem ovo de chocolate, não? Não. Não tem coelho. Não. Coelho também não põe ovo. Não. Né? Não tem pedaço de chocolate. Não. Nada disso. A Páscoa, querido, é um momento fantástico, porque além de significar a libertação do povo de Israel de 430 anos de escravidão no Egito, também a Páscoa representava, naquele momento, o povo de Israel. Deus mandou matar um cordeiro e com o sangue do cordeiro, não é, pintar as portas, os umbrais das portas, né, para que a morte, vendo aquele sangue do cordeiro, não entrasse naquela casa, passasse por cima. Então, nesse momento, esse sacrifício que todo ano na Páscoa os judeus relembravam, ele representava, esse sacrifício apontava para o que Jesus ia fazer. Por isso que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, porque Jesus foi oferecido por Deus para que definitivamente o seu sangue eliminasse todo o pecado daquele que se entrega, que entrega o governo da vida para ele. Tem até um louvor que fala, né? O sangue de Cristo nos liberta de todo pecado. O poder de Deus é a nossa palavra de guerra. É isso bonito, aí. Né? Então, a palavra de Deus é. Então é bonito, né? O sangue de Cristo liberta de todo pecado. É o sangue do Cordeiro. Nos libertou já, né? Nos libertou. Aqueles que aceitaram receber essa libertação. O governo da vida a Jesus. Quem não aceita receber está no seu livre-arbítrio, né? É verdade. Deus respeita isso, depois tem a prestação de contas. Bom, aí vem no verso 13, dizendo o quê? O que Jesus fez aí? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. 14. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Verso 15. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, um quarto, uma sala, né?
mobiliado um salão, né? E pronto. Ali fazei os preparativos. Então Jesus já profetizou Muito a eles, bonito, né? Que eles iam sair, iam encontrar uma casa, tudo direitinho. Quer dizer, o Espírito Santo ia tocar no dono dessa casa, ia deixar eles entrarem, tudo direitinho. É verdade. E assim aconteceu no 16, né? É O que verdade. aconteceu? Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Glória a Deus. E agora? Agora vem a indicação do traidor. Eita, e agora? Pois é, o traidor. Você quer saber quem era e indicado. como aconteceu o traidor? Vamos saber isso, mas é amanhã. No programa É verdade. de amanhã. Por enquanto está Jesus ali preparado a Páscoa, né, pelos discípulos. Aguardando pelo momento da Tudo ceia, preparado, né? E Jesus vai então em direção de comer ali, celebrar a Páscoa com os discípulos, e ali vão acontecer coisas maravilhosas. Amém. O traidor vai ser indicado, mas Muitas coisas maravilhosas vão boas acontecer. vão Jesus vai falar algo e ensinar algo ali que até hoje nós repetimos para lembrarmos desse dia. Mas isso a gente vai ver no programa de amanhã, né? É verdade. Então você fica firme aí, tá bom? Eu queria agora aproveitar e orar pela sua vida, sabe? Você que tem nos ouvido, tem nos acompanhado, eu queria orar para que o Senhor possa te derramar no seu coração, na sua mente, na sua alma, força para que você persevere, né? Teve uma palavra hoje que nós lemos, que é uma palavra de perseverança, né? Nós dissemos assim, Jesus falando, persevere, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, eu quero orar pela sua vida nesse propósito. Se você puder fechar os seus olhinhos, ouvinte, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento, Senhor, a vida desse ouvinte, dessa ouvinte, e peço, Pai, que sabemos, Senhor, que as pedras no caminho, né, os obstáculos, as decepções, muitas vezes fazem a pessoa se desanimar, fazem a pessoa desistir da caminhada contigo, dá Pai. Bom ânimo, Pai. Mas dá bom ânimo, Pai. Nós ministramos bom ânimo na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa encher, Pai, essa pessoa da Tua presença. Repreendemos todo e qualquer dardo, seta, flecha inflamado do diabo contra a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, repreendemos todo o engano, toda a briga, toda a chateação, toda a agonia, depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico. Saia em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Toda obra do mal contra essa pessoa que faz ela às vezes querer parar de caminhar com o Paizinho Celestial. Pai, faz essa pessoa entender que o Senhor é o alvo, Pai. Jesus é o alvo. Não são as outras pessoas, não são... A gente não deve olhar as outras pessoas, nem ficar triste com o que eventualmente se faça com a gente, porque a Tua palavra diz isso, Pai. Nós já lemos em Mateus, o Senhor dizendo que o Senhor foi maltratado, foi perseguido. Então isso, se o Senhor, que é Senhor, passou por isso, nós que somos servos, o Senhor disse que passaremos também, sempre que nós estivermos buscando a Tua palavra. Mas dá força, Pai. Então dá força, Senhor, para a gente e para as pessoas que estão nos ouvindo. Dá força, Pai, para essa pessoa que está aí ouvindo, mas ainda não tomou a decisão de entregar a vida ao Senhor. Traz, Senhor, revelação, libertação. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós ministramos, ouvinte, na sua vida a presença de Deus, Amém. O ânimo de Deus, a força de Deus, a força da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Seja derramado na sua vida. E você que crê, diga aí, amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Queridos, não esqueçam que nessa quinta-feira, né, vamos ter aula especial. 20h. Você quer saber em detalhes quem é Jesus? Estaremos dizendo para você
passeando lá pela Palavra de Deus. Lá na Requinte Recepções, no estádio, perto do estádio do Arruda. Daqui a pouquinho vem o endereço para você anotar direitinho, tá bom? E se você quiser assistir aos programas anteriores, ouvir, você perdeu, né? ouvir, não é? Como é que faz, missionário? Acesse o seu Facebook e na área de pesquisa coloque o nome Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, clique no nome Ministério Evangélico de Ensino Bíblico e aí você vai, nossa página, né? Vai aí ser vai direcionado para a link página de vídeo e lá estarão os programas. São de áudio, mas tem só uma imagenzinha com o título, né? O título do programa e a data, né? Tá bom? Já são mais de 100 programas e toda essa série. E em breve teremos um site que vai facilitar mais ainda, né? Para você que não tem antigos. Facebook, não é? E não quer ter, então você vai poder ouvir pelo site também. No site não gravados. Precisa nada, só acessar. Glória a Deus. Então, queridos, fiquem na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.